Olá a todos, como vão? Tudo bem? Meu nome é Fábio e hoje eu vim aqui falar sobre um tema que normalmente não é muito discutido com as pessoas, né? Em geral. Isso é mais feito no meio até dos profissionais da área, né? É o seguinte, você precisa de um psicólogo? Então esse é o tema de hoje, o que eu queria falar. Primeiramente eu queria falar o seguinte, eu acho que é muito importante a gente entender o que é o trabalho de um psicólogo. O psicólogo, ele não vai te salvar, ele não está ali para resolver seus problemas, tá? O objetivo do psicólogo é te ajudar com ferramentas, né, que a psicologia oferece, diversas ferramentas, diversas linhas, para te auxiliar no seu processo. E aí você vai ser ajudado a descobrir a questão que você procura. Se você tem uma queixa específica, você vai, através de ferramentas e conversa, né, diálogo, você vai descobrir o motivo. Mas como é que a gente descobre? É através da conversa, o bate-papo? Não é bem um bate-papo. Né? Não é igual você conversar com um amigo, é diferente. A conversa com o psicólogo, ela é uma conversa terapêutica. Então, o objetivo do psicólogo ali não é ficar te dando conselhos e nem ficar parado ali te ouvindo e fazendo cara de paisagem, não é isso, tá? Muitas vezes ele está ali parado, quieto, porque ele está avaliando o que a informação que você traz para ele. Ele está podendo para ele fazer digamos que uma avaliação do que ele pode, de que forma que ele pode te ajudar, que ferramentas que ele pode te oferecer naquele momento para que você possa o quê? Olhar para dentro, ver o seu processo, né? Por que você está, o que você quer, aquela situação traz para você. Então, você tem uma depressão, você tem um problema de ansiedade, ou você não consegue dormir. Por quê? Né? E o psicólogo vai te ajudar, porque muitas vezes não é o porquê diretamente, né? Causa e consequência, não é assim que funciona. Então, eu tenho uma questão e o problema é esse. Não é assim que funciona. Muitas vezes é uma coisa indireta. É um problema, é uma questão que está relacionada a um trauma, às vezes de infância, ou está relacionado com uma questão muito mais interna, tá? Então não tem como você fazer uma avaliação com uma sessão, por exemplo. Você tem que ouvir a pessoa 3, 4, 5 sessões para você poder ter uma ideia, que tipo de ferramenta eu posso utilizar na minha linha de análise, né, de psicoterapia, para ajudar aquele cliente. Então, por exemplo, eu tenho a linha da psicanálise, eu tenho a linha da Gestalt, eu tenho a linha da Jungiana. Cada um vai usar o seu método para chegar até a questão, até o cerne da questão. Então, muitas vezes, um problema que a pessoa está passando não é necessariamente a causa, a consequência, né, daquela situação. Então, muitas vezes a gente acha, eu estou passando por isso porque eu apanhei na infância, apanhei quando era criança. Tá, pode ser. Mas pode ser que exista uma coisa muito mais interna, ou uma situação, uma outra coisa que aconteceu, que esteja influenciando, esteja mascarada na situação. Então, o psicólogo, ele vai te ajudar a chegar até a essência dessa questão, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque é muito comum, hoje em dia, as pessoas dão muito valor, por exemplo, ao físico, à saúde física, e esquece a saúde mental, tá? Então, eu vejo aí pessoas pagando R$ 1.000, 800, R$ 1.000, R$ 1.200 para contratar especialistas na área, por exemplo, de educação física, né? Tudo bem, eu acho que não tem problema nenhum você fazer um processo de um personal, ou com um coach, ou com um profissional da área, não tem problema, não é essa a questão. Mas eu acho que a questão é o seguinte, é quando a pessoa vai ver a terapia, ela fala, não, é muito caro, não dá. Às vezes o cara fala assim, R$ 150 a consulta, poxa, é muito caro, mas espera aí, é caro ou a sua prioridade são outras coisas, né? Então, muitas vezes, aquela pessoa gasta, sei lá, R$ 1.000 e poucos por mês no cartão de crédito, R$ 2.000. Mas ela não tem dinheiro para pagar uma terapia na cabeça dela. Porque ela tem, na verdade. Né? Eu não estou falando de pessoas que realmente não têm condição. Eu estou falando das pessoas que têm outras prioridades. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. A saúde mental, gente, ela contribui para tudo. E muitas vezes, e quase sempre, os casos que eu tenho visto, por exemplo,
de pessoas que têm problema de compulsão alimentar, ou têm depressão, ou têm ansiedade, são causas, problemas, tem que ser tratada com quem? Com um psicólogo. E às vezes com a ajuda de um psiquiatra, né? Então a pessoa faz um monte de coisa, gasta, sei lá, R$ 500 numa academia, gasta, faz isso, faz aquilo, faz luta, contrata um personal, contrata aquilo, porque ela quer emagrecer, vou dar exemplo, né? Aí muitas vezes ela não quer abrir mão da dieta dela, ou quer fazer por conta própria, então às vezes ela deixa de ir num nutricionista, por exemplo, um endocrinologista, e ela não quer ir num psicólogo, porque ela acha que esse problema de comer é um hábito ruim. E não é assim que funciona, né? Muitas vezes é um hábito ruim? Sim. Mas quase sempre existe uma coisa ali mais forte. Ainda mais pessoas que estão com sobrepeso, né? E se sentem mal com isso. Eu acho que você tem que se sentir bem do jeito que você é. Se você se sente bem estando acima do peso, não tem problema. Você só tem que controlar para você não ter problema de pressão, problema cardíaco, né? Mais pra frente. Mas se você se sente bem, se agora é só uma coisa que você tá bem de saúde, não tem problema. Eu acho que você tem que trabalhar aquilo que você é, tá? Você não tem que se adequar aos padrões da sociedade. Você tem que se adequar àquilo que você gosta em você, tá? Mas eu vejo muito isso acontecendo. As pessoas falam assim, ah, não, eu vou fazer uma dieta por conta própria, ou então vou num profissional lá, vou num endocrinologista. Mas eu vou contratar, pô, contratei, cara, um cara aqui, um personal. Aí, poxa, pô, tem que contratar? Tem dinheiro, tem que contratar, gente. Tá? Quem tá podendo, contrata. Eu acho ótimo. Mas aí você não pode esquecer o outro lado. Se você só faz o físico, você tem que fazer o emocional, o mental. Então, se você puder equilibrar isso, é melhor, tá? Se você acha que tá bem, que o teu problema não é a compulsão alimentar, beleza, eu preciso de um personal, ok. Mas se você percebe que você não consegue manter uma dieta, se você não consegue, simplesmente, você toda hora sai da dieta, come muita besteira, é uma pessoa que tem um problema de ansiedade, né? Tem problema para dormir, ou se sente mal, é triste, né? Com algum motivo, você tem que procurar também uma ajuda psicológica, gente, tá? Só o físico não adianta. Assim como também só o psicológico não adianta. O importante também é manter essa balança. Você tem que fazer as duas coisas, tá, gente? Você tem que cuidar da saúde física e a saúde mental, tá? Então é isso. Você tem que cuidar dos dois. Se um dos dois está bambeando, não adianta. Aí tem gente que entra naquela espiral de começar a fazer muito exercício, e muitas vezes entra alguma comorbidade, a pessoa começa a virar anoréxica, ou ela entra numa espiral de fanatismo pela academia, por exemplo. Mas isso, na verdade, é uma questão que ela tem que resolver, psicológica, e ela tá jogando embaixo dos panos, tá jogando embaixo do tapete. Vai chegar uma hora, gente, que o tapete vai ficar muito grande. Você vai ter que limpar. Então, assim, pensem nisso, ok? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vejo muito isso. As pessoas valorizam muito outros profissionais e esquecem da psicologia. A saúde mental sempre fica muito para trás, como se não fosse importante. Na verdade, é o mais importante de todos. Se você não está bem psicologicamente, você não vai ficar bem fisicamente, você não vai ficar bem nada no teu trabalho, na tua vida amorosa, não vai ficar bem em nenhuma área. Então, assim, procurem ajuda, procurem um psicólogo, tá? Não é caro, gente. O psicólogo, ele gasta muito dinheiro, ele investe. São 5 anos de faculdade. Então, assim, ele investe exatamente para atender muito bem os clientes dele. Então, ele não pode cobrar R$ 50 por sessão, gente, sabe? Tudo bem, tem pessoas que não têm o que pagar, a gente pode entrar no consenso, mas a gente não pode achar que o psicólogo vai cobrar R$ 50, R$ 100 já é um absurdo. Peraí, mas se você gasta aí R$ 300 numa academia, se você gasta R$ 800 com personal, digamos assim, você não tem R$ 150 para dar numa sessão? Você tem. A diferença é que você não dá essa prioridade. Mas é importante, ok, gente? Tem que investir sim em saúde mental. Se não tivesse tanta gente preocupada em idolatrar a saúde física, que isso é uma coisa que vem principalmente né, dos Estados Unidos, lá desde a década de 70, né, o culto ao corpo, provavelmente a gente estaria muito bem agora, estaria bem melhor pelo menos, né? Não teria tanto suicídio, tanta depressão, tanta ansiedade que a gente vê por aí.
E em tempos de Covid, a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Aí que a gente tem que realmente buscar um profissional qualificado para tratar a sua questão, para te ajudar a chegar até onde está o problema. Ok, gente? Eu me estendi um pouco mais hoje, me empolguei, mas é que eu acho que é um assunto importante, eu tenho visto muito isso, né? Principalmente em períodos agora de pandemia. As pessoas muito focadas nisso, de querer voltar ao exercício, mas que ignora a parte de saúde mental. E a saúde mental é o fundamento, tá? Se você tá bem psicologicamente, você vai ficar bem fisicamente, vai ficar bem em todas as áreas da sua vida. Se você não está bem psicologicamente, você pode ficar bem na sua área física, mas você provavelmente vai ter algum colapso, ou na área profissional, ou na área amorosa. E muitas vezes leva-se anos para você chegar ao colapso. Então por isso que as pessoas se enganam, né? As pessoas acham que tá tudo bem, dá para levar, mas aquilo se acumula por 5 anos, 8 anos, 10 anos. Aí quando explode, você não vai ter uma tristezinha, você vai ter uma depressão grave, você vai ter um surto. Eu já vi casos de surtos, tá? Então, assim, cuidem da saúde mental, gente. É muito importante, ok? Procure um profissional na sua cidade, na sua área e se cuidem. Saúde mental é a coisa mais importante, ok, gente? Então é isso. Muito obrigado, gente. Se inscreve aqui no meu canal do Instagram, tá? Clica aqui em inscrever-se no YouTube para receber as atualizações dos vídeos e também vai lá no meu Facebook também, tá? É a mesma coisa. Se você for na @psicólogo Fábio Ramos, você vai achar meu Instagram e meu Facebook. Muito obrigado então, gente, e até o próximo vídeo.